No mínimo, cadê a Rafa? Subiu? Tem que ser uma mensagem no mínimo igual a da Rafinha. Depois eu vou compartilhar com os irmãos. Que bênção, glória a Deus. Obrigado a todos mesmo, de coração. Tem bolo de maracujá lá em casa. Tem ainda, amor? Você prometeu? Sim ou não? Se for sim, vai dar sim. Se for não, vai dar sim. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Não? Amém. Tem ou não tem? Não tem? Amém, gente. Bom, que bom reencontrá-los. Tem um negocinho cheio, né? Sabe o que é bom? Obrigado, Paloma. Está melhor? Tá? Eu estou ficando preocupado já. Tá bom? Estou me ouvindo? É que eu falo, Andressa, não fala assim aqui não. Amém. Todas para de dar de abençoar. Vem aqui, pô. Não, vem para cá. Não, vem aqui me ajudar. O que é isso, né? Douglas, eu estou vendo um negócio tocando lá, não tem ninguém. Eu falo, meu, o que é isso? Vai deixar assim mesmo, playback? Amém. Bom, amados, tem uma passagem na Bíblia aqui, bastante conhecida, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 30 até o... Deixa eu ver aqui. Até onde nós vamos. Lucas 10, 30 até o 35. Amém? Lucas 10, do 30 ao 35. Posso ler? Todos encontraram? Amém? Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro caminho, do outro lado da estrada. Também um levita passou por ali e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou o seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Amém? Somente até aí. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, através dessa palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nos traz, Deus, a direção, que nós possamos, Deus, sair daqui nessa noite com a convicção que o Senhor nos orientou, que o Senhor nos exortou, que o Senhor nos trouxe consolo e redenção, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Me usa para louvor da tua glória. E que todo aumento da glória seja dado ao Senhor. Amém?
Amados, eu não sei se vocês se recordam, mas eu, em umas outras oportunidades quando estive aqui, eu cheguei a comentar que o natural também precisa ser considerado. Nós nem devemos ser espirituais demais e também natural de menos, ou natural demais e espiritual de menos, amém? Precisa haver um equilíbrio. Em que sentido? E se nós olharmos aqui na palavra, embora o samaritano tenha usado alguns elementos naturais, porém esses elementos naturais têm uma intenção, tem um significado espiritual. Eu não sei como está a sua vida, mas existem momentos nas nossas vidas que nós nos encontramos exatamente como esse samaritano, roubado, machucado, ferido e quase morto. Se às vezes não é a sua vida em total, glória a Deus por isso, mas às vezes existem áreas nas nossas vidas que se encontram dessa mesma forma. Áreas em que nós fomos roubados, áreas em que estão doentes, feridas, e áreas que muitas vezes quase mortas. O nosso inimigo comum, ele se encarrega disso. Ele trabalha constantemente para que isso aconteça conosco. Ele, sabendo que ele não pode se opor contra Deus, ele faz de tudo para destruir aquilo de mais precioso que Deus criou, que sou eu e você. E muitas vezes, ele, tendo a condição, ele ataca algumas áreas das nossas vidas para que a gente fique debilitado dessa forma. Só que a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa, e ela fala o seguinte, que levantei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se existe alguma área da sua vida que se encontra dessa forma, você tem que declarar essa verdade para a sua vida e que isso se cumpra, que isso seja uma verdade. Quantos aqui creem que há poder na palavra? Levanta a mão. Há poder realmente na palavra? Há poder numa palavra de bênção liberada para a minha, para a sua vida? E se então vocês creem realmente nisso, palavras que são liberadas, elas têm que gerar um milagre na tua vida. A palavra, ela tem que fazer com que isso seja verdade na sua vida. Então, se há alguma área da sua vida que hoje se encontra dessa forma, machucada, ferida ou até mesmo morta, há socorro para você e socorro da parte de Deus. Por que eu falo que há socorro para você e socorro da parte de Deus? Porque às vezes a gente deposita a nossa fé no sacerdote, a gente deposita a nossa fé no levita e esquece de depositar a nossa fé em Deus. E Deus, para mostrar que Ele é soberano em sua infinita bondade, Ele usa uma pessoa totalmente improvável. Ou seja, se você está esperando o milagre do Senhor, certamente não vai ser da forma que você está pensando que é. Apaga, deixa Deus fazer. Deus, Ele vai levantar pessoas que você jamais imaginou. Deus vai levantar situações que você jamais imaginou. E Ele vai operar um milagre na sua vida, creia. Amados, foi muito bacana, recebi muitas mensagens, muito legal mesmo. E só que houve mensagens ali que eu recebi que eu fiz questão de selar aquilo. Mensagens liberando que fosse liberado todos os dons espirituais sobre a minha vida. Coisas preciosas assim. Eu começava a escutar e na hora que eu escutava algo eu falava assim, não, realmente. E aí eu devolvia uma mensagem para o pessoal, amém, eu creio que isso vai ser uma verdade na minha vida, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa tão preciosa, que foi o seguinte, eu tinha uma concepção assim, tão errônea do que era você receber uma bênção, eu até já comentei isso com vocês aqui.
Eu achava que de repente Deus ia levantar uma pessoa, a pessoa ia lá e ia resolver os meus problemas, assim como eu acredito que a palavra aqui fala. E eu aprendi que o que me abençoa é a palavra que é liberada. Amados, a gente vai conversar aqui sobre várias coisas nesse altar, mas vai chegar um momento dessa pregação que é aquilo que vem da parte de Deus, que é aquilo que Deus separou exclusivo para mim e para a sua vida. Quando isso acontecer, se apropria dessa palavra e coloca essa palavra em prática, e certamente o milagre do Senhor vai vir em tua vida, ele vai se manifestar na tua vida. Amém? Então nós já vimos aqui que nós precisamos, ter um equilíbrio entre o natural e o espiritual. E nós vimos aqui também que esse homem, totalmente dependente de um milagre, dependente de um socorro, então passaram 2 pessoas por ele, no entanto veio uma pessoa totalmente improvável e cuidou dessa pessoa. E nós vimos aqui que esse homem usou 3 elementos, que foi o azeite, amém? O vinho, e depois um pouquinho mais na frente ele deixou 2 moedas de prata com o dono da pensão para que pagasse as despesas daquele homem que ele havia salvado. Sabe uma coisa que é tão tremenda e é uma coisa que a gente precisa considerar e aprender? Que para Deus existe hierarquia. Deus ele é muito organizado em tudo que ele faz. Nós podemos ver no livro de Gênesis, primeira coisa, que haja luz. Amém ou não amém? Primeiro passo, você precisa ter clareza. Você precisa começar a enxergar. Você precisa começar a saber por onde você vai caminhar. Porque existem momentos nas nossas vidas que há opressões de todos os lados, é tanta coisa que está acontecendo que você nem sabe qual gigante que você vai matar primeiro. Pode ser que você está depositando as suas forças no gigante que ainda não é a hora de você lutar com ele, que ele até então ele não está exercendo nenhum tipo de impedimento contra a tua vida. De repente você não está vendo aquilo que é mais precioso ou prioridade na sua vida. Vocês estão compreendendo? Amados, eu sei o que é isso. A Bíblia mesmo ela fala, diz que há opressões que confundem até os sábios. É tanta coisa, é tanto problema, é tanta coisa que se levanta, é uma enfermidade, é um problema financeiro, é o filho, é o vizinho. Aí você fala, meu Deus, meu pai estava até falando isso esses dias. Ele falou, o que pode acontecer de pior? Meu pai estava com uma dificuldade financeira e aí ele saiu um dia assim meio desesperado no processo e falou, o que pode acontecer de pior? Naquele dia ele sofreu um acidente, foi internado, quase morreu. Podia acontecer de pior. Podia ter morrido nesse acidente. E é verdade. Tem momentos nas nossas vidas que é tanta coisa que a gente, o primeiro passo, clareza. Opa, uma coisa de cada vez. O que eu vou resolver primeiro? Isso aqui eu não consigo resolver agora. Isso aqui eu já consigo, então eu vou resolver isso. Agora eu vou resolver isso. E vocês vão vendo que as coisas elas vão se resolvendo assim de uma forma tão maravilhosa. Quando você passar por isso, você vai olhar para trás e você fala, puxa, como eu cheguei aqui? E essa hierarquia da parte de Deus, uma coisa que a gente precisa ter incutido nas nossas vidas, que é assim, o primeiro passo. A primeira coisa que tem que estar nas nossas vidas é o vinho, é o sangue do Cordeiro, é a presença do Senhor Jesus. Vamos começar por esse ponto da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, da certeza da aliança do Senhor nas nossas vidas. Amém? Segundo passo, o óleo, a unção do Espírito Santo. Preciso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai me orientar. É Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me alertar, é Ele que vai me trazer clareza, é Ele que vai me trazer a resposta da parte de Deus, é Ele que vai me incomodar a hora que eu tenho que orar, é Ele que vai me colocar o porquê e de que forma que eu tenho que orar. Amados, cuidado com pessoas. Existem 3 tipos de profecias, amém? 3 tipos de profecias. Uma profecia que vem da parte de Deus,
que é a que se cumpre. Outra, profecia da parte do homem, que às vezes a pessoa ela te ama, ela tá vendo o teu problema, ela te conhece, e ela, movida de compaixão, ela libera sobre a tua vida uma profecia, mas não é algo que vem da parte de Deus, e não é por mal isso. Por que ela fala? Porque ela te ama, ela está vendo o seu sofrimento, ela quer que isso acabe na tua vida, e ela pega e libera uma palavra, e aí isso não cumpre, porque vai cumprir a mão de Deus. E a terceira, que é a mais perigosa, que é a que vem da parte do inferno, que te cega, faz você perder tempo. Por isso que há necessidade de você ter a presença do Espírito Santo constantemente na sua vida, porque é Ele que vai te mostrar, é Ele que vai te alegrar, é Ele que vai te trazer paz. Nesses últimos dias a gente tem tido que tomar decisões, e são decisões que são para ontem. Imagina se tomar essas decisões sem a presença do Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo. Amados, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir. Por isso necessário. E por último, o material. Quando você colocar essas três coisas nessa ordem, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Primeiro passo, eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Segundo passo, eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. E aí depois vem o pão. Depois vem a necessidade. A gente precisa se organizar. A gente precisa direcionar melhor as coisas em nossas vidas. Se nós olharmos aqui, da mesma forma que aquele homem movido de compaixão, ele foi e deixou 2 moedas de prata para que fosse pago todas as despesas daquele homem, e depois ele falou que quando voltasse, né, ele pagaria o que tivesse passado, o que aquele homem devia. O Senhor Jesus Cristo, ele fez a mesma coisa. Ele veio aqui e pagou um preço altíssimo por mim e por você. E Ele vai voltar. E Ele está voltando. E se tiver alguma outra dívida nossa, Ele vai pagar. Porque, se possível, Ele quer salvar todos. Porque foi um preço muito alto. Estão compreendendo? Amém? Amados, é para a gente concluir, não vamos estender muito hoje. Vocês compreenderam? Eu não sei se vocês têm notado, mas nesses últimos dias tem acontecido algo diferente como era anteriormente. Antigamente nós íamos atrás das pessoas. Quando nós nos convertemos, automaticamente vem uma lista de pessoas na nossa mente que a gente quer apresentar o Senhor Jesus Cristo e o Reino de Deus. Mas hoje, as pessoas têm nos procurado. Deus tem enviado pessoas assim que você nunca viu. Você ainda em dificuldade, você tem sido canal de bênção na vida dessas pessoas. Presta atenção. É no farol, é no mercado, é na escola, na frente da escola. Só que, de que forma que nós estamos nos comportando? Nós estamos nos comportando como um sacerdote, que está vendo um problema ali e vai pelo outro caminho? Ou como um levita? E isso é um segredo espiritual tão precioso, porque Jesus Cristo, ele resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de toda a sua, acima de tudo, toda a sua força, todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo, amém? E
Tem momentos nas nossas vidas que a gente está numa dificuldade tão grande que a gente foge do nosso próximo. E aí está o segredo da manifestação do milagre, do socorro e do poder de Deus na minha e na sua vida. Porque quando você tem e faz, não é tão difícil. Eu quero ver você fazer quando você não tem. Eu quero você dividir aquilo que te falta. Preste atenção, meu irmão. Deus, nesses últimos dias, tem colocado pessoas na sua vida precisando de você. E acontece, irmãos, acontece. Não estou aqui de repente para envergonhar ninguém, mas quando a gente está com um problema, a gente olha para o nosso problema e esquece do problema do irmão do lado. E às vezes o problema do nosso irmão do lado é maior do que o nosso. Às vezes a gente só foi roubado e o nosso irmão está quase morto. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho. Não sejamos como o sacerdote, muito menos como o levita. Sejamos como aquele samaritano. Uma pessoa que até então, eles não tinham muito relacionamento. No entanto, ele não olhou para isso. Não precisa ser meu amigo para ajudar. Não precisa ser meu irmão para ajudar. Deus, Ele vai enviar as pessoas que Ele quer que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Para nós concluirmos, esse sábado agora a gente estava no posto de gasolina e apareceu um rapaz. Ele pediu ajuda para a gente e ele fez um comentário. Segundo o que ele falou para nós, é que ele era do exército, ele era militar do exército e ele pediu ajuda para os policiais militares. E pelo fato de ele não ser policial militar, os policiais não ofereceram ajuda para ele. E aí ele começou a pedir ajuda para o pessoal que estava próximo e acabou chegando até a gente. E aí a gente, Deus, pela graça e infinita bondade dele, permitiu que nós ajudássemos. E depois eu saí comentando com a Andressa. Eu falei, Andressa, você não tem quantas pessoas Deus não tem, sabe, colocado no nosso caminho, que estão desesperados, estão precisando de uma ajuda, numa situação, né? E aí foi onde eu comecei a juntar as coisas, e foi onde Deus trouxe para esse texto aqui, e que nós possamos realmente estar atentos a essas pessoas que estão mortas no nosso caminho. Porque nós que estamos aqui, estamos doentes. Esse lugar aqui é um grande hospital. Eu estou aqui porque eu necessito dessa dose do Senhor Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Mas os que estão lá fora estão mortos, por incrível que pareça. Aparentemente, está tudo muito bom, mas no íntimo, onde só Deus enxerga, a gente sabe que não é bem assim. Amém? Vamos organizar. Certeza da aliança com o Senhor Jesus Cristo, certeza da salvação, presença do Espírito Santo fortemente nas nossas vidas. Automaticamente o material vai se manifestar e você vai ter paz. E quando você declarar a paz do Senhor, isso vai ser uma verdade na vida, isso vai refletir na vida da pessoa. Não sejamos como os sacerdotes que a Bíblia falou aqui, muito menos como o levita, e sim como o samaritano, que se compadeceu, que teve amor com o seu próximo, que você possa dividir com ele aquilo que você não tem. Dessa forma você vai mover o coração de Deus em teu favor. Que você comece a amar o seu próximo. E amar o seu próximo com as diferenças que ele tem do que você de repente pensa. Apresenta o amor do Senhor Jesus Cristo para ele. Chega lá e deixa para que o Senhor Jesus Cristo possa cuidar. E depois volta depois de alguns dias que você vai ver o que Deus já vai estar fazendo na vida daquela pessoa. E você que espera do Senhor um milagre, um socorro, creia que o seu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Olha para o céu e olha para a terra. Eu sei que não deve ser simples fazer um céu, muito menos uma terra tão grandiosa como essa. Então eu tenho certeza que isso que você precisa do Senhor é coisa simples para o Senhor resolver. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Douglas Barro, tira o seu amigo imaginário ali, põe agora, por favor.